dia a todos. Bom dia. Eu confesso para vocês que eu tenho sido grandemente abençoado em todo esse congresso. Tem sido muito bom compartilhar a palavra de Deus, ouvir as experiências dos irmãos. E realmente eu já estou sentindo saudades do Rio Grande do Sul. Gosto muito do Sul, como eu digo para vocês. Morei um tempo no Sul. E no grande conflito, nós temos alguém que é acusado. Deus é acusado, não é verdade? E como Deus é acusado, ele precisa fazer certas coisas para provar que essas acusações contra ele não são verdadeiras. Nós acabamos de ver que a última reivindicação do caráter de Deus aqui na Terra vai ser qual grupo? Os 144 mil. Que vão ser aqueles que vão provar que realmente a lei de Deus pode ser obedecida perfeitamente. São aqueles que, como diz no grande conflito, viverão na presença de um Deus santo sem um intercessor. Então Deus está fazendo coisas, está tomando medidas para que o seu caráter seja reivindicado. Na obra de sustento próprio, acontece também um grande conflito e acusações também são feitas. E uma dessas acusações é que é um ato de deslealdade para com a igreja, querendo dizer organização, que o Ministério de Sustento Próprio venha a aceitar dízimos. E por isso que nessa manhã nós vamos falar sobre o dilema do dízimo. Quero deixar claro para vocês que a minha intenção não é desencorajar pessoas de devolver o dízimo, não. A minha intenção não é desencorajar ninguém a devolver o dízimo para a organização, não é isso, mas esclarecer esse dilema. É pecado ou não é? O que eu devo fazer? Em quais circunstâncias eu poderia ou não usar o plano B? É isso que nós vamos ver nessa manhã. E admito que é a primeira vez que eu prego sobre esse assunto em forma de palestra, assim, em uma convocação ou um congresso. Mas vi que havia necessidade, há necessidade de se esclarecer esse assunto. Bom, vamos falar então do dízimo. No Antigo Testamento, lá em Levítico 27:30 diz: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Então o dízimo pertence a quem? Ao Senhor. Gênesis 28:22, de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Números 18:21, e eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Então, o dízimo servia para sustentar os ministros, que eram os levitas. Malaquias 3:10 diz aonde devia ser levados os dízimos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Alguns princípios do Antigo Testamento. Agora vamos para resumir, no Antigo Testamento nós vemos que os dízimos pertencem ao Senhor, e como tudo veio de Deus, é o nosso dever devolver 10%, a 10ª parte. E nós vimos que o dízimo era para sustento dos levitas, ou seja, os ministros de Deus ali da época. Agora vamos ver a base bíblica para o Novo Testamento. O que a Bíblia nos diz? 1 Coríntios 9, versos 13 e 14. Não sabeis vós que, aqui falando da dispensação judaica, os que administram o que é sagrado, referindo-se aos levitas, comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar, assim também ordenou o Senhor, agora na dispensação cristã,
que os que anunciam o Evangelho, ou seja, os pastores, que vivam do Evangelho. Então nós vemos que os ministros deviam ser sustentados, só que, além disso, nós vemos agora um princípio que é mais abrangente aqui. É os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então o dízimo é para sustentar aqueles que pregam o Evangelho. Então, o princípio mesmo, o dízimo, é para o avançamento do Evangelho. Mas nós vamos ver, a palavra de Deus esclarece muito bem como pode usar, como não pode usar, e é isso que nós vamos ver. Continuando no Novo Testamento, fala da mudança do sacerdócio. Hebreus 7, versos 5 e 12. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei cerimonial, de tomar o dízimo do povo. Mas agora olha só, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Mudança da lei cerimonial, mudança na questão dos dízimos. Na dispensação cristã, não eram mais os levitas que iam receber o dízimo, não os levitas literais, mas os levitas espirituais. Os ministros do Evangelho deveriam ser sustentados assim. Só que agora, quero chamar a atenção de vocês para uma realidade. Assim como a palavra igreja é usada de duas formas na inspiração, ela é usada representando a organização, mas ela também é usada representando o povo, a igreja de forma mais abrangente. Com o dízimo funciona da mesma forma. Nós temos ministros realmente, mas o princípio mais abrangente do dízimo é para sustentar a obra do Evangelho. E olha só o que nós vemos aqui, o que Pedro fala sobre o sacerdócio, lá em 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Ele estava falando para a igreja ali de forma geral. Não quer dizer que qualquer um possa receber do dízimo, não é isso que está dizendo. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro mostra que é um dever de todo cristão anunciar o Evangelho. E Gálatas 6,6 fala que o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. É basicamente assim. O que ministra o espiritual é digno de colher o material. Esse é o princípio. Então vamos ver, o dízimo na Bíblia, resumindo, pertence a Deus, serve para levar avante a obra do Evangelho, deve ser trazido à casa do tesouro. Conselho sobre mordomia, página 65, nos diz: pede que o reconheçamos como doador, Deus, de todas as coisas, e por essa razão diz: de todas as vossas posses reserva a 10ª parte para mim, além das dádivas e ofertas que devem ser trazidas à casa do meu tesouro. Agora, me responda um negócio. O que é para ser trazido à casa do tesouro? Os dízimos ou os dízimos e as ofertas? Dízimos e as ofertas têm que ir à casa do tesouro. Já lanço uma pergunta para os irmãos. Sendo assim, que é o que a Bíblia diz, se o ministério de sustento próprio ele não é digno de dízimo, será que ele é digno de oferta? Não. Se a casa do tesouro se limita à organização, ninguém deveria nem devolver dízimo e nem dar oferta ao ministério de sustento próprio. Entendem? Porque os dízimos e as ofertas têm que ser trazidos à casa do tesouro. Mas a questão que nós vamos ver aqui é: o que é casa do tesouro? Continuando. É essa a provisão que Deus fez para levar avante a obra do Evangelho. Dízimos e ofertas para levar avante a obra do Evangelho. Conceito repetido constantemente.
Agora vamos ver a história do dízimo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nos primeiros anos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, homens que pregavam a mensagem em tempo integral dependiam para seu sustento do apoio do próprio trabalho ou de ofertas voluntárias espontâneas dos irmãos. Ou seja, eles pregavam, mas eles tinham que trabalhar para ganhar o próprio dinheiro. E estas condições não eram favoráveis ao avanço da causa, porque tornavam o salário dos obreiros algo espasmódico e instável. Mas em 1859, um plano mais regular para o apoio dos ministros adventistas foi estabelecido, chamado de doação sistemática. Doação sistemática não era dízimos ainda, mas era um sistema assim regular para sustento das pessoas que pregavam o Evangelho. Quando os planos para a manutenção e expansão da obra foram ampliados, o espírito de abnegação foi estimulado até que, à luz da Bíblia, foi revelado o sistema de dízimos e ofertas. A luz foi vindo de forma gradual. A princípio era uma coisa assim esporádica, ficava muito difícil para os ministros. Depois a doação sistemática, que cada um separava uma quantia e dava sistematicamente. E depois veio a luz da Bíblia sobre a questão de dízimos e ofertas, que aí ajudou muito na obra. Vamos ver qual é o plano A de Deus. Aqui nós temos a questão de plano A e plano B de novo. Qual é o plano A de Deus para dízimos e ofertas? Ali na carta 96 de 1911, diz o seguinte. Muitas dessas citações são traduzidas, tá? Às vezes a razão pela qual nós não temos o conhecimento desses assuntos é que muito desse material está em inglês. Mas a serva do Senhor nos diz: você me perguntou se eu aceitaria seu dízimo e o usaria na causa de Deus onde fosse mais necessário. Eu não queria dar o dízimo para ela administrar. Em resposta, eu diria que não recusaria fazê-lo. Quer dizer, não é errado, mas, ao mesmo tempo, lhe diria que há um caminho melhor, quer dizer, há um ideal, há um plano A. É melhor confiar nos ministros da onde? Da associação onde vive e nos líderes da igreja onde você adora. Por quê? Isso está de acordo com o princípio bíblico. Porque onde você adora, onde está o seu pastor, é onde você recebe o seu alimento espiritual, não é verdade? Então você dá do material para sustentar aqueles que dão o seu alimento espiritual. Esse é o plano A ideal de Deus. Ela falou, é assim, ó, o melhor é que você faça isso. Mas vamos continuar lendo. Conselho sobre mordomia 93. Alguns se têm sentido mal satisfeitos e dito: não devolverei mais o dízimo, pois não confio na maneira como as coisas são administradas na sede da obra. Será que isso é uma atitude correta? Roubareis, porém, a Deus por pensardes que a administração da obra não é correta? Apresentai vossa queixa franca e abertamente no devido espírito e às pessoas competentes. Da mesma forma que a corrupção no governo não é uma desculpa para o cristão não pagar impostos, a corrupção na organização já existia naquela época. Não é uma desculpa para a pessoa falar, eu não vou mais devolver o dízimo. Entende? Isso é o que fica claro nesse texto. Mas o que a pessoa deve fazer? Leva a sua queixa a quem é competente, a quem está relacionado com o problema. Vai ao tesoureiro na associação, vai às pessoas que estão encarregadas do assunto e apresenta a queixa no Espírito de Cristo. Mas agora, nós também vamos ver um plano B, algo que aconteceu frequentemente nos dias da irmã White, e nós temos instrução sobre isso. O plano B, lembra, é quando o plano A está falhando, aí você precisa usar um plano B. Um exemplo disso foi o Dr. Kellogg.
Dr. Kellogg fará as coisas que me entristecerei por ter se sentido compelido a fazer. O que era isso? Diz que se não for permitido que os meios aqui é recursos, dinheiro, sejam utilizados para levar a mensagem através dos obreiros médicos missionários às igrejas, ele separará o dízimo que é pago à associação para sustentar a obra médico-missionária. O que estava acontecendo? Uma negligência do dízimo ser canalizado para esses obreiros médicos missionários por parte da associação. E ele falou, olha, se essa negligência está acontecendo, eu mesmo vou separar esse dízimo que vem dessa obra para a associação e vou sustentar ali os obreiros, os médicos missionários com isso. Continuando. O irmão White continua dizendo, vocês devem chegar a uma compreensão e trabalhar harmoniosamente. Separar ele, o dízimo do tesouro, seria olha só o que ela diz. Aqui, tesouro, ela está se referindo à organização, à associação. Claro, isso é claro. Ela fala assim, separar o dízimo do tesouro da organização seria preste atenção nisso, necessidade que temo grandemente. Ela tinha medo, porque já imaginou a repercussão se começasse a desviar dízimos para cá e para lá? Só que isso foi o que? Uma necessidade que ela temia muito que pudesse acontecer, por causa da falha das linhas regulares. Se este dinheiro em dízimo é pago pelos obreiros ao tesouro, por que, pergunto, não deveria ser esta quantia repartida para levar avante a obra médico-missionária? Quer dizer, não há problema nenhum nisso. Mas eu temo com o que pode acontecer se isso começar a ser feito, é o que ela está dizendo. Mas ao mesmo tempo vejo como uma necessidade. Tem situação difícil. Isso está na carta 51A, 1898, aos pastores Smith e Irwin. Mais uma citação da carta 262 de 1902 para James Edson White. Ela disse assim, tenho $75 do irmão X, dinheiro de dízimo, e achamos que seria melhor enviá-lo ao Campo do Sul para ajudar os ministros negros. Quero que seja especialmente aplicado aos ministros negros para ajudá-los com seus salários, porque eles não estavam recebendo o suficiente para manter-se e as suas famílias. Então, ela julgou ser necessário que aqueles ministros recebessem diretamente, sem passar pelo canal da associação, porque eles estavam fazendo a obra no sul, pregando o evangelho. Lembra do princípio geral, dízimo e oferta. O dízimo, principalmente, ele é unicamente para o avançamento do evangelho. E esses ministros estavam pregando o evangelho ali. Vai deixar para depois. Quero que seja especialmente aplicado aos ministros. Ok. Mais uma citação. Diz assim, meu irmão, desejo lhe dizer, seja cuidadoso em sua forma de proceder. Olha só, eu quero que vocês percebam que não era uma coisa rebelde, revoltada, mas era uma coisa feita com muita cautela, por causa da repercussão que isso poderia dar. Seja cuidadoso em sua forma de proceder. Você não está procedendo sabiamente. Quanto menos você tiver que falar acerca do dízimo que tem sido destinado ao campo mais necessitado e desanimador do mundo, mais sensato será. O dízimo destinado ao sul dos Estados Unidos. Então, quanto menos dar publicidade ao assunto, melhor, é o que ela estava falando. Tem-me sido apresentado que meu dízimo deveria ser destinado por mim mesma para auxiliar os ministros brancos e negros que foram negligenciados e que não receberam o suficiente para sustentarem suas famílias de forma adequada. Então nós já vemos aqui uma coisa. Sendo que o dízimo é para o avanço da obra do Evangelho, foi lícito ali, no caso da irmã White, ela e outras pessoas ajudarem
ministros, pessoas que estavam ali como obreiros e que estavam sendo negligenciados pela associação. Então foi lícito dízimos ir diretamente para lá, sem passar pelos canais da associação. Todos estão seguindo até agora? Até agora está claro, né? E continuando. Quando minha atenção foi chamada aos ministros de idade, brancos ou negros, foi meu especial dever investigar suas necessidades e provê-las. Esta deveria ser minha obra especial e fiz isso uma série de vezes. Ela própria desviou do tesouro organizacional uma série de vezes, ela disse. Nenhum homem deveria atribuir má fama ao fato de que em casos especiais, o dízimo seja usado desta maneira. Quanto à obra pelos negros no sul, aquele campo tem sido e ainda está sendo roubado dos meios, recursos financeiros que deveriam chegar aos seus obreiros. Isso é só para dar mais ênfase ao que a gente falou. Agora, olha só uma definição mais ampla de tesouro. O que é casa de tesouro no sentido mais amplo? Casa do tesouro. Ó, se houve casos nos quais nossas irmãs, aí falando de outras irmãs, destinaram seu dízimo à ajuda dos ministros, trabalhando pelos negros no sul, que todo homem, se for sábio, fique quieto, não dá publicidade. Eu mesma tenho destinado meu dízimo às causas mais necessitadas que têm me sido apresentadas. Agora, prestem atenção nisso aqui. O que é a casa do tesouro? Tenho sido instruída a fazer isso. E sendo que o dinheiro não é retido do tesouro do Senhor, não é uma questão que deva ser comentada, pois será necessário eu tornar públicas estas questões, o que não desejo fazer porque não é o melhor. Ou seja, ela falando assim, eu enviando esses dízimos meus e de certos irmãos diretamente para a causa necessitada que está pregando o Evangelho, o dinheiro não é retido do tesouro do Senhor. Então, o que é casa do tesouro? O que é o tesouro do Senhor? Obra do Evangelho. Entendeu? Esse é o tesouro. A organização, embora em alguns contextos ela seja usada como tesouro do Senhor, casa do tesouro, no seu sentido mais amplo, é a obra do Evangelho. Vocês conseguem ver isso? Para mim é muito claro. Mas ela sempre dizendo, olha, não torna público. Será necessário que eu torne públicas essas questões, ela falou. Uma hora ou outra eu vou ter que tornar isso público. Mas por enquanto, deixa assim. Entende? Da mesma forma que nós não devemos ficar tornando públicas essa questão, mas vi que hoje foi necessário tornar pública entre nós essa questão. Continuando. Plano B. Há alguns casos que tenho estado diante de mim por anos e tenho suprido suas necessidades através do dízimo, como Deus tem me instruído a fazer. Ah, mas Ellen White, eu já ouvi assim, mas Ellen White era profeta, por isso ela fez isso. Mas um profeta não pode fazer nada contra os mandamentos de Deus. E um profeta é um ser humano e é um exemplo para nós da mesma forma. Então Deus instruiu ela a fazer. Se Deus instruiu é porque não é errado. E se alguém disser a mim, irmã White, você poderia destinar meu dízimo para onde saiba ser mais necessário? Eu direi, sim, posso e tenho procedido assim. Eu elogio ou louvo aquelas irmãs que têm aplicado seu dízimo onde é mais necessário para ajudar a fazer uma obra que tem sido deixada de lado. Então, o que nós vemos por trás disso tudo? Casa do tesouro, a obra do Evangelho. E quando se vê que a obra do Evangelho é negligenciada em certos campos, foi lícito ali destinar o dízimo diretamente àquela causa que via que estava fazendo a obra de Deus, mas que estava sendo negligenciada pela associação. Não era uma afronta à organização, mas nós temos que entender que a obra de Deus está acima da associação. A igreja
no seu sentido mais amplo, está acima da associação. Então nós temos que ter muito discernimento em quando uma obra que é de Deus está sendo negligenciada ou não pela associação. Outra coisa que nós vemos, circunstâncias alteram os casos. Isso foi necessário porque obras estavam sendo negligenciadas. Bom, é mais repetindo o que nós já lemos. Então, planos A e B, vamos ver. Número 1. É melhor confiar nos ministros da associação onde vive e nos líderes da igreja onde adora. Isso é o que é o ideal. Plano A, fazer. 2. Infidelidade dos líderes não é desculpa para deixar de devolver o dízimo. Número 3. Separar o dízimo do tesouro, ela está falando aqui da organização, seria uma necessidade que temo grandemente, foram as palavras de Ellen White, 1898. 4. Não deveria dar-se publicidade ao assunto do desvio do dízimo. E 5, ela disse também em 1905, 7 anos depois que ela fez a primeira declaração do tesouro do Senhor, ela falou: enviando o dízimo diretamente às causas necessitadas, ele não é retido do tesouro do Senhor. E 6, o plano B, que é devolver o dízimo não pelas linhas regulares, é para casos de obras negligenciadas pela associação. E 7, circunstâncias alteram os casos. São pontos que nós tiramos de todas essas citações. Agora vamos ver o que aconteceu. Havia muitas restrições e proibições por parte da associação naquela época, quando a profetisa ainda era viva. E no Southwestern Union Record de 1987, que é o relato da União Sudoeste, diz assim, hoje, isso é uma declaração da associação, fala assim: hoje o número crescente de ministérios independentes, aqui está falando de ministérios de sustento próprio, competem vigorosamente por uma porção maior dos dólares de dízimo dos adventistas, dinheiro de urgente necessidade, a obra principal da igreja. Então, nos olhos deles, obra principal era a obra da associação e os ministérios independentes ficavam sendo uma coisa secundária. Enquanto não é assim, são dois braços da obra de Deus. Os dois são importantes. Mas já naquele tempo, que é interessante, quando a profetisa estava viva, já acontecia essa questão do dízimo, esse dilema por causa do dízimo. É o mesmo que foi antes, é hoje. A mesma coisa existe. Um voto aqui da Assembleia da Associação Geral, publicado na Review and Herald, em 14 de maio de 1908, diz o seguinte: decidido que para quaisquer empreendimentos especiais para os quais doações forem solicitadas do povo, deve-se primeiro receber a sanção da Associação Geral e da União na qual tal empreendimento ocorre, e que qualquer pessoa enviada a solicitar tais doações primeiramente receba credenciais adequadas de sua união e que planos satisfatórios sejam feitos, certificados por escrito com a união e associação local onde deseja fazer a solicitação antes de iniciar. Então, o voto era assim: se alguém quer pedir recursos de algum lugar, tem que primeiro pedir à associação. Foi esse o voto tomado em 1908. Mas agora, será que a profetisa da nossa igreja, o que será que ela disse sobre isso? Sobre essas restrições que eram colocadas sobre os ministros de sustento próprio, os obreiros de sustento próprio. Olha só, falando sobre esse voto, olha só o que a serva do Senhor falou. Quando leio a resolução publicada na Review,
colocando tantas restrições sobre aqueles que podem ser enviados para angariar fundos para a construção de instituições em campos necessitados e destituídos, senti muito pelas suas restrições. Não posso senão entristecer-me, pois a menos que a graça conversora de Deus entre nas associações, será tomado um curso que trará o desagrado de Deus sobre elas. Já tivemos suficiente do espírito de proibição, ou seja, foi contra esse voto. E olha que foi um voto tomado por quem? Associação Geral. Entendeu? Não é todo o voto da Associação Geral que é a voz de Deus. Entende como nós falamos ontem? Porque aqui foi uma medida imprudente que ia restringir a obra. E ela repreendeu esse voto. E aí ela diz: representações têm sido feitas a mim de uma obra que não leva as credenciais divinas. As proibições impostas sobre a obra daqueles que desejam advertir o povo das cidades dos juízos que virão em breve deveriam ser todas removidas. Ninguém deve ser impedido de levar a mensagem da verdade presente ao mundo. Que os obreiros recebam suas direções de Deus, ou seja, ao invés de pedir autorização. Quando o Espírito Santo impressiona o crente a fazer uma certa obra para Deus, deixe o assunto entre ele e o Senhor. Carta da Sra. White aos oficiais da Associação Geral, 26 de maio de 1908. Ou seja, essas restrições, essas proibições de dizer que tudo tem que ser através do canal da associação, tudo se tem que pedir uma autorização, isso não é a vontade de Deus. Não é. E a irmã White era enfática nisso. Deixa eles trabalharem, é o que ela falava. Deixa, eles estão fazendo a obra do Senhor. Deixa eles angariarem fundos, não tem problema. Não é assim, Deus é o dono do ouro e da prata. E a obra é uma só, não são duas obras, não são duas igrejas. A obra de sustento próprio não é uma outra igreja ou uma outra organização. Todos fazem parte da igreja, do povo de Deus. Aqueles que têm a fé adventista. E vai mais, aqueles em nossas associações que têm pensado possuir toda a autoridade para proibir o angariamento de meios, de recursos em certos territórios, eu diria: esta questão me tem sido apresentada vez após outra. Dou agora meu testemunho em nome do Senhor a quem possa se aplicar. Onde quer que você esteja, retenha suas proibições. A obra de Deus não é para ser desta forma atada. Deus está sendo fielmente servido por esses homens, obreiros de sustento próprio, e você tem observado e criticado. Eles temem e honram ao Senhor, são obreiros juntos dele. Que Deus lhe proíba de colocar qualquer jugo sobre os seus servos. Muito claro, não é? E continuando diz: é o privilégio desses obreiros aceitar dádivas ou empréstimos para que possam investi-los na execução de uma obra importante que precise ser feita. Esta maravilhosa responsabilidade que alguns supõem que Deus haja colocado sobre eles com sua posição oficial, nunca lhes foi dada. Se os homens estivessem firmes na elevada plataforma da verdade, jamais aceitariam a responsabilidade de fabricar regras e regulamentos que impeçam ou limitem os obreiros escolhidos por Deus em sua obra de treinar missionários. Aqui, obra de treinar missionários, está falando especificamente da faculdade de Madison. Lembra que eu falei ontem? Aquela primeira escola de sustento próprio que surgiu em 1904, depois que a organização já tinha sido estabelecida. Por causa dos afastamentos dos caminhos do Senhor, na obra educacional, surge a faculdade de Madison, em 1904. E quando os líderes dessa faculdade vinham angariar fundos, muitas restrições eram colocadas sobre eles, sobre esses obreiros. E a serva do Senhor ali, direto, falando: tirem essas restrições, eles são dignos dos recursos. E quando o Espírito de profecia fala recursos, não faz distinção entre dízimos e ofertas, porque ambos têm que ser levados para a casa do tesouro do mesmo jeito. Então eles eram dignos de ambos, tanto dízimos quanto ofertas.
E agora ela fala mais especificamente de Madison. Olha só esse ponto aqui, se aplica muito para as escolas de sustento próprio de hoje. Ela fala, alguns têm entretido a ideia de que por causa de Madison não pertencer a uma associação organizada, não deveria ser permitido aos responsáveis pela escola pedir de nosso povo os meios tão necessários para levar avante sua obra. Esta ideia precisa ser corrigida. Na distribuição do dinheiro que vem da tesouraria do Senhor, o que é isso? Dízimos e ofertas. Vocês têm direito a uma porção, assim como os que estão ligados aos nossos necessários empreendimentos, que são executados em harmonia com a instrução do Senhor. É muito claro, na verdade. Ela está falando assim, olha, vocês têm tanto direito quanto eles, ou seja, tanto a obra denominacional quanto a obra de sustento próprio tem direito de receber os recursos do Senhor, desde que isso esteja em harmonia com a instrução do Senhor, desde que esteja em harmonia com a sua palavra. Isso ela escreveu para Percy McGinn, que era um dos líderes de Madison. E aí, McGinn, no seu diário, 14 de maio de 1907, isso é o diário dele, não é a irmã White escrevendo, mas ele escreveu assim, falei-lhe, a irmã White, sobre a posição da Associação Geral quanto ao fato de as instituições que não pertenciam à associação não deverem receber nenhum dinheiro. Absurdo, agora ele cita a irmã White, absurdo, até um grupo de tolos deveria saber melhor. Daniels, que era o presidente da Associação Geral então, e os que estão com ele tomaram uma posição sobre este assunto que não é de Deus. Ou seja, querer impedir essa obra que era de Deus, uma obra de sustento próprio, de solicitar os dízimos e ofertas, recursos, de modo geral, tomaram uma posição que não é de Deus. É muito claro. É só estudar a história da Igreja Adventista que fica tudo claro. Libertando a consciência. Enfim, restrições e proibições. Eu acho que já ficou claro por essa sessão. Aí ela coloca assim, esses obstáculos não foram postos lá pelo Senhor. Em algumas coisas o planejamento e os instrumentos finitos dos homens têm operado contra a obra de Deus. Madison School Special Testimonies, série B, número 11, página 25, para a escola de Madison. Esse é de Ellen White. Enfim, eu creio que restrições e proibições é isso. Para resumir agora, Ellen White disse que deveriam ser removidas. Ela repreendeu os líderes por essas restrições. Diz que é o privilégio dos obreiros fiéis aceitar e solicitar recursos. 3. Os líderes que impõem esses fardos tomam uma posição que não é de Deus. E 4. Que Sutherland e McGinn não deviam se submeter à postura impositora da liderança. 5. Submissão imprudente geraria limitações e restrições à obra de Deus. E havia boas razões pelas quais Madison não pertencia à associação. Uma das citações que nós pulamos, ela diz até assim a Sutherland e McGinn, a associação, aliás, vocês bem sabem o porquê deles não estarem trabalhando com a associação. É exatamente por causa dos afastamentos dos princípios na obra educacional. Foi por isso, não foi porque eles são rebeldes, e por causa dessa necessidade, eles também são dignos dos recursos que entram. Então, qual seria a postura correta? Vamos no diário de McGinn, ainda ele escreveu isso, 9 de agosto de 1904. Conversei com a senhora White e o Willie White a respeito de nosso plano para a reorganização. Ela disse que não deveríamos estar sob a autoridade da União Sul e pareceu não ter objeção ao nosso plano geral. Quer dizer,
Ela falou assim, não é para vocês terem que se unir à associação só para conseguirem um favor, só para que vocês sejam vistos com bons olhos por eles. Vocês são livres para fazer a obra, basicamente isso. No Diário de Maguen ainda, 14 de abril agora, lá em Washington, no De Jejum com o ancião Irwin, o antigo presidente da Associação Geral, e a sua esposa. Tomei um carro para Tacoma Park e passei a manhã com Daniels, o atual presidente então. Tivemos uma conversa muito satisfatória. Disse-lhe por que nossa escola era independente e por que teria que comer dos pães da proposição, ou seja, comer do que é do altar. E por aí vai. Ele conversa com o irmão White quanto à atitude da Associação Geral para com eles, com Madison. Outros estavam presentes. Eu lhe disse que a administração reclamou que não temos o direito de arrecadar dinheiro do povo, da igreja, a não ser que pertencêssemos e fôssemos controlados pela associação. E ela respondeu, irmão White, vocês fazem o dobro do trabalho deles. Arrecadem, pois, todas as doações que puderem, pois o dinheiro pertence ao Senhor e não a esses homens. A posição que eles tomam não é de Deus. A União Sul não deve ter posse de vocês, nem lhes controlar. Não se entreguem a eles. Então, vocês conseguem ver que ela era muito dura nessa questão. Não é desmerecer a organização de Deus. Não é isso. Não é isso. Deus que instituiu a sua obra organizada. Mas a questão aqui, irmãos, é que quando essa obra organizada quer restringir a pregação do Evangelho, os obreiros de sustento próprio, aqueles que não estão sob o poder da organização, eles não devem se submeter, eles não devem deixar que eles restringam a obra da pregação do Evangelho. O princípio aqui, geral, o porquê de toda essa, como é que eu posso dizer, hostilidade contra os obreiros de sustento próprio era um motivo só: poder. Eles estavam perdendo o seu poder. E outra coisa, eles tinham medo que os obreiros de sustento próprio, recebendo esses recursos, fosse faltar para a obra da organização. Mas a profetisa do Senhor, ela é clara, é citação após citação. Nós nem vamos ler todas, mas é muito assim. É muito, muito claro. Não tem o que discutir aqui. E aí ela fala que o povo deveria ter suprido essa escola com recursos, falando da escola de Madison. Fala que a associação deveria ajudar a escola de Madison. E diz que eles têm direito de uma porção dos recursos dados à causa. Diz que os irmãos Sutherland e Maguen deveriam ser encorajados a solicitar recursos para o sustento da obra. Então, resumindo sobre a postura correta, o povo de Deus deveria ajudar Madison, a associação também. E eles foram encorajados a solicitar esses recursos, porque era uma obra de Deus. Agora, nós temos um estudo sobre recursos e meios. Quando o Espírito de Profecia fala sobre recursos e meios, está incluindo tanto dízimos quanto ofertas, porque está falando que ambos teriam que ir à casa do tesouro. Por exemplo, essa citação de Testemunhos, volume 5, página 149, diz: dos meios confiados ao homem, Deus reivindica certa porção, o dízimo. Ou seja, o dízimo é parte desses meios. Conselho sobre Mordomia 95. Há grande número de membros nos livros de nossa igreja, e se todos se prontificassem a dar dízimo fiel ao Senhor, que é a sua porção, não haveria falta de recursos no tesouro. Então, tanto dízimo quanto ofertas, recursos, é dinheiro de forma geral para a obra.
Porque muitos dizem, mas quando ela fala recursos é só ofertas, não o dízimo. Só que nós já vimos que tanto o dízimo quanto as ofertas tinham que ser devolvidos à Casa do Tesouro. Então, se a Casa do Tesouro se limita à organização, então ninguém pode nem devolver dízimo nem dar ofertas à obra de sustento próprio. Mas se ela é digna de ofertas, então ela também deve ser digna de dízimos. E isso nós vimos ali na escola de Madison, que era uma escola de sustento próprio, claramente. A obra no Sul, que era uma obra de sustento próprio por seu filho, Edson White, que também foi apoiada com dízimo, e outras causas necessitadas que foram mencionadas por elas. Então, como usar o dízimo? Conselhos sobre mordomia, página 103. Como nós vamos usar o dízimo? Tem sido comunicada positiva luz para que os que ministram em nossas escolas, ensinando a palavra de Deus, explicando as Escrituras, educando os alunos nas coisas divinas, sejam sustentados com o dinheiro do dízimo. Ou seja, professores de classes bíblicas podem receber do dízimo. Quem mais? Enquanto alguns saem a pregar, ele apela a outros para responderem às suas reivindicações sobre eles por meio de dízimos e ofertas para manter o ministério e a disseminação da verdade impressa por toda a terra. Então, para publicações, que é para distribuir para pessoas. As casas publicadoras tinham um fundo de dízimo para doar publicações para aquelas pessoas que não podiam comprar. Você não pode publicar algo com dízimo para vender, ok? Mas para dar literatura é lícito, com dinheiro do dízimo. Alguns dizem que o dízimo não deve ser usado para sustentar médicos missionários que dedicam seu tempo ao tratamento de doentes. Sou instruída a dizer que a mente não deve tornar-se tão estreita que não possa apreender a verdade da situação. Um ministro do Evangelho que seja também médico missionário, que pode curar também enfermidades físicas, é um obreiro muito mais eficiente do que aquele que não pode fazer. Sua obra como ministro do Evangelho é muito mais completa. Então ele também é um ministro, um médico missionário também pode receber do dízimo. Aqui fala que viúvas de ministros não devem ser esquecidas e devem, se for preciso, ser pagas do dízimo. Então, todas as situações onde você pode usar o dízimo. Agora diz, existem casos especiais em que a pobreza é tão grande que, a fim de assegurar um lugar mais humilde para adoração, pode ser necessário usar dos dízimos. O dízimo não deve ser usado para reformas na igreja, nem para construção. Mas ela diz que há lugares em que a coisa é tão humilde, é tão pobre, que por uma emergência, para ter um lugar para adorar sequer, pode-se utilizar do dízimo. Então, professores de Bíblia, distribuição de literatura, hoje também teoria mídia, gratuita, ministros médicos missionários, viúvas de ministros e assegurar um local de adoração em casos extremos. São formas de usar. Agora, como não usar o dízimo? Para que eu não posso usar? Conselho sobre mordomia 102 diz: um raciocina que o dízimo pode ser aplicado para fins escolares. Outros argumentam ainda que os colportores devem ser sustentados com o dízimo. Comete-se grande erro quando se retira o dízimo do fim em que deve ser empregado, o sustento dos pastores. Para quê? Para a pregação do Evangelho. Então, ajudar estudantes, mesmo que eles estejam sendo treinados na obra missionária, não deve ser de dízimo, isso é ofertas. E nem colportores, porque os colportores estão trabalhando ali vendendo livros. Colportor não deve ser pago do dízimo tampouco. Ninguém, agora a página 101 diz assim: ninguém se sinta na liberdade de reter o dízimo para empregá-lo segundo o seu próprio juízo. Não devem servir-se dele numa emergência, nem usá-lo segundo lhes pareça justo, mesmo no que possam considerar como obra do Senhor.
eles não devem alterar os mesmos para praticar alguns atos de caridade, isso não é dízimo, ou dar algum donativo ou oferta quando e como eles, os agentes humanos, acharem oportuno. Então, não é para qualquer coisa, só naquelas coisas que a palavra de Deus autorizou que o dízimo poderia ser destinado. Que fala, o dízimo não deve ser considerado fundo para os pobres, não é para ajudar os pobres. É um erro usar o dízimo para atender a despesas ocasionais da igreja. Neste ponto tem havido um desvio dos métodos corretos. Enfim, para resumir, fins escolares não deve, comportores também não, qualquer forma que alguém julgar necessário, atos de caridade, fundo para os pobres, nem despesas ocasionais da igreja, reforma, essas coisas, para isso não se usa o dízimo. E um dever de todos. Atos dos Apóstolos 75 diz: se o dinheiro entrasse para a tesouraria de acordo com este plano divinamente recomendado, a 10ª parte do que ganhamos e as ofertas liberais, haveria abundância para o avançamento do trabalho do Senhor. Então, quer seja o dízimo devolvido através dos canais da obra denominacional, quer seja o dízimo devolvido através dos canais da obra de sustento próprio, isso é uma questão, nós já vimos que os dois é lícito. O plano A era que fosse através da organização, mas pela obra do Evangelho ser negligenciada, se torna necessário que recursos venham diretamente a essas obras negligenciadas. Obras de sustento próprio que estão pregando a verdade não são apoiadas pela associação. A questão era poder, assim como o Madison, porque eles não estavam sob o controle da associação. A associação dizia, vocês não são dignos. Mas a serva do Senhor repreendeu. Então, os princípios foram lançados. Como eu disse, não é para desencorajar alguém a devolver o dízimo para a organização, mas o meu desejo é que esse estudo tenha ajudado a libertar a nossa consciência. Não é pecado se uma pessoa quer devolver o seu dízimo ou dar ofertas, não sendo através da obra organizacional. Se for pelas razões certas que nós vimos, se for pelas motivações corretas. Então a minha oração é que Deus possa dar discernimento a cada um de nós e que cada um possa fazer conforme Deus direcionar. Amém. Vamos fazer uma oração. Querido Deus e Pai amado, que habita nos altos céus, nós te agradecemos pela Tua palavra que esclarece todas as questões na nossa mente. Nós acabamos de esclarecer esse dilema do dízimo e pedimos, Senhor, que a cada pessoa aqui Tu possas dar discernimento. Amém. Que durante todas essas mensagens dos eventos finais, que cada um aqui possa ter cada vez mais forte em seu coração o desejo de estar preparado para viver na presença de um Deus Santo sem o intercessor. Amém. Amém. E que cada um também possa ter a sua consciência liberta quanto ao que é a igreja, onde se congregar, a fazer a obra, quer a organização apoie ou não, a devolver os seus dízimos aonde o Senhor o guiar. Amém. Que cada um de nós possa ser guiado pelo seu Espírito, de acordo com a Tua palavra. Que cada um de nós possamos estar no reino eterno. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.